Olá, caríssimos colegas, caríssimos amigos do nosso canal OAB Batendo na Porta. Hoje nós vamos falar sobre um princípio muito importante e interessante que diz respeito também a nós aqui do Direito do Trabalho. Vamos tratar do princípio do no bis in idem. Muito bem, senhores, então vamos lá direto ao nosso tema de hoje. Para falar do princípio do no bis in idem, eu separei aqui uma situação muito especial. Vamos falar um pouco de falta grave do empregado. Aquela falta grave que poderá resultar numa despedida por justa causa. Mas, para que o empregado de fato possa ser despedido por justa causa, o empregador vai ter que observar alguns elementos objetivos e alguns elementos subjetivos e observar o princípio do no bis in idem. Como assim observar o princípio do no bis in idem? Senhores, vamos então imaginar a seguinte situação. Pegar um exemplo do artigo 482 da CLT, onde tem ali o rol taxativo das hipóteses legais de falta grave do empregado, e pegar, por exemplo, embriaguez em serviço. O empregado chegou embriagado, chegou bêbado para trabalhar num determinado dia. O empregador foi até aquele empregado e viu que ele estava bêbado e disse: não, pode parar. Pode parar agora com o que tu está fazendo e vai para casa e tu vai tomar uma advertência. Sim, advertência é uma das possíveis penalidades que o empregador poderá aplicar ao seu empregado decorrente daquele poder de direção que nós vimos em outra aula e observando sempre o princípio da proporcionalidade. Deu uma advertência para aquele empregado por ele estar alcoolizado, bêbado, embriaguez em serviço como uma das hipóteses legais do artigo 482 da CLT como falta grave do empregado. Sendo assim, o empregado tomou uma advertência. O empregador, chefe daquele empregado, chegou em casa, conversou, contou o fato à sua família e a família do empregador disse: não, mas como assim? Tu só deu uma advertência para o empregado que estava completamente bêbado em serviço? E ele: sim, foi isso que eu fiz, apliquei uma penalidade. E a família dele acha um absurdo e o empregador acaba mudando de ideia. Não, quer saber? Eu acho que eu fui muito brando com aquele empregado. Amanhã mesmo eu vou despedi-lo por justa causa. Chega lá no ambiente de trabalho, no dia seguinte está lá o empregado, não está bêbado, já está normal naquele segundo dia, e o empregador diz: olha, o senhor está despedido por justa causa, baseado em embriaguez em serviço. E o empregado diz: tá, mas por que eu estou sóbrio hoje, não aconteceu nada? Ah, mas ontem tu estava completamente bêbado, então eu estou te despedindo. Só que isso não é possível. Por que não é possível? Porque o empregado estaria sofrendo duas punições pelo mesmo fato gerador. E aí incide o princípio do no bis in idem. Eu não posso punir duas vezes aquele empregado pelo mesmo fato. Se o empregado, num outro dia, voltasse a ficar bêbado em serviço, bom, aí é outra coisa. Ele está cometendo, embora a mesma falta grave, num dia diferente, uma segunda vez que está bêbado, uma segunda falta grave. Aí ele poderia ser despedido por justa causa. Mas como já tinha sido aplicada uma advertência, eu não posso dar duas punições para o mesmo fato. Então aquele empregado não poderia ser despedido por justa causa e sim sem justa causa. Seria uma despedida normal, uma despedida sem a falta grave e aí com as consequências jurídicas completamente diversas do que é uma despedida por justa causa. Aproveito para indicar um filme muito bacana, um filme muito legal que trata sobre esse assunto. Claro que não em relação ao direito do trabalho, mas ao princípio do no bis in idem. Então fica a dica para vocês de assistirem o filme Risco Duplo com Tommy Lee Jones, que é um filme muito legal que trata justamente dessa possibilidade de aplicação ou não do princípio no bis in idem. Depois vocês escrevam aí nos comentários se gostaram do filme. Ok, meus caros? Qualquer dúvida, pergunte que o mais breve será respondido. Um grande abraço e até a próxima.